A seguir, 2 relatos de encontro com lobisomens na Quaresma, enviado por inscritos. Lembrando que nomes estão trocados para preservar a identidade de nossos parceiros e que não nos responsabilizamos pela veracidade dos relatos. Apenas compartilhamos com vocês. Desliguem as luzes, peguem a pipoca e a coca e vamos aos relatos. Meu nome é Jerônimo e cresci numa pequena região do interior, cercado de matas e roças. Sempre fui um garoto inquieto e meu irmão mais velho tinha essa paciência que eu nunca consegui ter. Desde cedo, minha avó nos advertia sobre muitas coisas, mas havia uma que ela repetia como mantra: meninos, na Quaresma não saiam à caça. Respeitem o tempo de Deus e o silêncio da natureza. Eu ouvia, ria dela, mas nunca levava totalmente a sério até aquela noite. Era uma sexta-feira do início da Quaresma, o ar estava pesado, úmido e carregado de silêncio. O vento movia os galhos das árvores com um ranger quase humano e até os sapos pareciam ter cessado seu coaxar. Eu e meu irmão decidimos sair para caçar, achando que aquela noite seria como qualquer outra. Escura, sim, mas controlável. Carregamos nossas espingardas e algumas facas, atravessamos a pequena trilha que levava à mata e nos embrenhamos no silêncio. No começo, nada parecia fora do normal. O cheiro de terra molhada, o farfalhar das folhas, o som de um corvo distante, tudo isso nos dava uma sensação de familiaridade, mesmo na escuridão. Mas, depois de caminhar por cerca de meia hora, comecei a sentir algo errado. Uma presença que não se via, mas se percebia. Meu irmão olhou para mim com uma expressão séria e disse: "Senti isso também." Eu assenti. O ar parecia mais pesado e cada passo fazia meu coração bater mais rápido. Andamos mais um pouco, atentos a qualquer sinal, quando ouvimos um estalo. Uma árvore parecia ter se quebrado ao longe e o som não combinava com a natureza ao redor. Algo se movia entre as sombras, rápido, mas silencioso. Eu tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um animal, talvez um veado ou um cachorro selvagem. Mas a sensação de que estávamos sendo seguidos não me deixou enganar. Meu irmão começou a sussurrar que deveríamos voltar. Eu relutava, mas concordei. Sabíamos que a trilha de volta era estreita, cercada por arbustos e árvores altas, e cada sombra parecia se projetar mais longa do que realmente era. Então foi quando vimos uma silhueta grande, encurvada, peluda, parecia humana e ao mesmo tempo não. Tinha olhos que refletiam a pouca luz da lua, e o modo como se movia lembrava tanto um homem quanto um animal. Ficamos imóveis. Cada músculo do meu corpo tremia, mas não consegui me mover. Meu irmão, em silêncio, segurava firme minha mão. Aquilo nos observava. Não corria, não avançava, apenas nos acompanhava, passo a passo. O vento trouxe seu cheiro, um odor que jamais esquecerei. Um misto de terra molhada, suor e algo primitivo, antigo, que parecia existir há séculos. Quando finalmente chegamos à estrada de terra que levava de volta para casa, o medo ainda estava lá. Respiramos fundo, tentando recuperar a compostura, mas sabíamos que algo nos seguia até aquele ponto. Eu olhei para trás. Estava ali. Não corria, não se escondia, apenas nos observava com olhos que pareciam penetrar na alma. Ao atravessarmos o portão de casa, minha avó nos olhou com a paciência de sempre, mas desta vez havia algo mais, uma frustração silenciosa, misturada com preocupação. Eu avisei: "A Quaresma não é hora para caçar, e agora vocês sentiram o que isso traz", disse ela. Trancamos portas e janelas, mas a sensação de que não estávamos totalmente seguros permaneceu durante toda a noite. Sentados em silêncio, ouvindo o vento e o farfalhar das folhas,
Meu irmão e eu nos entreolhamos. Nenhum de nós precisava dizer nada. Sabíamos que não éramos mais os mesmos. A noite se arrastou e cada ruído parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Quando finalmente amanheceu, a presença não estava mais, mas o medo permaneceu. Nos dias que se seguiram, evitamos a mata. Nossa avó estava certa. A quaresma é tempo de silêncio, de oração e respeito. A caça poderia esperar, mas algumas experiências não esquecem, e algumas presenças permanecem na memória. Até hoje, quando ouço o vento balançando as árvores durante a quaresma, sinto aquele arrepio na espinha. Sinto que algo ainda nos observa, esperando. Nos dias que se seguiram, minha rotina parecia normal, mas a lembrança daquela noite não me deixava em paz. Eu e meu irmão mal conversávamos sobre o que tínhamos visto, como se falar demais pudesse chamar a atenção daquilo que nos perseguira. Mas havia momentos em que, sozinho, eu revisava cada detalhe. A sombra que se movia entre as árvores, os olhos que refletiam a luz da lua, o cheiro antigo e pesado que parecia impregnado no ar. Era como se algo tivesse marcado aquela noite na minha memória para sempre. Minha avó não precisou me lembrar do aviso novamente, mas eu passava horas olhando para a mata, especialmente à noite, sentindo um frio estranho na espinha, como se algo estivesse nos vigiando de longe. Ela dizia que a quaresma é um tempo de recolhimento, de oração e que certas presenças só se aproximam de quem desrespeita o silêncio da época. Eu nunca acreditei plenamente nas histórias de lobisomem ou assombrações, mas aquilo não podia ser explicado como animal ou sombra da mente cansada. Algumas noites depois, decidimos nos aproximar da mata de novo, só para ver se o medo nos permitiria enfrentar o que tinha acontecido. A escuridão parecia diferente dessa vez, mais densa, quase sólida. O vento soprava de forma irregular, como se estivesse respirando. A cada passo que dávamos, ouvíamos algo se movendo atrás de nós, mas sempre que olhávamos, não havia nada. Até que em um trecho mais escuro, entre dois grandes arbustos, vi novamente a silhueta. Meu irmão também percebeu e ficamos imóveis, congelados pelo medo. A criatura nos observava, silenciosa, sem avançar. Eu podia jurar que reconhecia os contornos de um corpo humano, mas havia algo desproporcional, desajeitado, como se fosse uma fusão de homem e animal. Respirava fundo, tentando controlar o coração acelerado, mas cada segundo parecia durar uma eternidade. Então, lentamente ela desapareceu na escuridão, sem fazer barulho, como se tivesse se dissolvido no ar. Nós ficamos ali, sem coragem de nos mover, até que finalmente nos viramos e voltamos para casa, em silêncio absoluto. Ao chegar, minha avó nos recebeu sem perguntar nada. Ela apenas balançou a cabeça e disse: "Agora entenderam. A quaresma não é hora de brincar com o que vocês não conhecem." Ficamos em silêncio, sabendo que não havia resposta que pudesse justificar nossa desobediência. Aquela presença não era apenas um animal, nem uma lenda. Era real, e havia nos observado, como se testasse nossa coragem, nossa fé, nosso respeito pelo tempo sagrado. Nos dias seguintes, a rotina voltou, mas eu sentia algo estranho em casa. Pequenos ruídos no quintal, sombras que pareciam se mover na periferia da visão, uma sensação constante de que estávamos sendo observados, mesmo durante o dia. Meu irmão dizia que era apenas paranoia, que a experiência havia nos deixado sensíveis demais. Mas eu sabia que não era paranoia. Aquilo que nos seguira na mata não se esquecia facilmente. Em uma noite particularmente silenciosa, sentei na varanda sozinho, observando a escuridão se espalhar pelo campo.
Lembrei-me de cada detalhe, o ranger das árvores, o cheiro de terra molhada, a respiração pesada da criatura, os olhos refletindo a luz da lua. E então ouvi um estalo leve, atrás de mim, no quintal. Não havia vento, não havia nada que pudesse ter feito aquele som. Meu coração disparou e por um instante tive vontade de correr para dentro de casa, mas permaneci imóvel, tentando ouvir. Não vi nada, mas senti presença. O mesmo peso que sentira na mata, agora mais próximo, como se estivesse à espreita, silencioso e paciente. Lembrei das palavras de minha avó: respeitem o tempo, meninos, a quaresma não perdoa. Aquela lembrança não era apenas uma advertência, era um aviso de que certas forças existem e observam, e que a desobediência tem consequências. A partir daquele dia, nunca mais caçamos durante a quaresma. Evitávamos a mata, respeitávamos o tempo de recolhimento, rezávamos mais e falávamos menos. A experiência nos ensinou que o medo não é apenas uma reação, mas uma forma de respeito por aquilo que não compreendemos. E, ainda hoje, quando a quaresma se aproxima, sinto um arrepio. Cada ruído, cada sombra, cada farfalhar do vento me lembra daquela noite em que algo nos seguiu, silencioso, implacável, mostrando que nem tudo pode ser explicado ou desafiado. Nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas a vida nas estradas do interior tem um jeito próprio de testar qualquer ceticismo. Me chamo João Vicente e passei mais de 20 anos dirigindo caminhões por estradas de terra, matas fechadas e vilarejos esquecidos pelo tempo. Sempre achei que lendas eram apenas formas de passar o tempo ou sustos para iniciantes. No entanto, naquela quaresma de 2018, aprendi que há coisas que não se explicam com lógica e que certas noites carregam mais do que o silêncio e a escuridão. Tudo mudou durante a quaresma de 2018, em uma noite que eu jamais vou esquecer. Era início de março, e eu fazia uma rota que levava de uma pequena cidade até outra, passando por estradas de terra, isoladas e cercadas de mato cerrado. A viagem estava calma, até que ao cruzar um trecho que conhecia bem, senti uma inquietação estranha. O vento parecia carregar sussurros, e a lua cheia iluminava de forma anormal, refletindo nas poças de chuva da estrada. Continuei dirigindo, tentando ignorar o aperto no peito. Eu sempre me orgulhei de manter o foco na estrada, mas naquela noite, cada curva parecia esconder algo. Por volta das 23h notei um movimento estranho na beira da estrada. Era uma figura grande e encurvada, parada na sombra das árvores. Meu coração disparou, mas pensei, talvez seja apenas um animal. No interior do caminhão, senti o cheiro de mato queimado, misturado com algo que parecia carne queimada. Uma sensação que não sabia explicar, mas que me fazia estremecer. Aos poucos, a figura começou a se mover. Não era um cachorro, nem um cavalo, muito menos um homem. Algo grande coberto de pelos escuros, com membros desproporcionais, avançando de forma estranhamente ágil. Tentei acelerar, mas o caminhão parecia pesado demais naquela estrada enlameada, como se estivesse grudado ao chão. Cada estalo de galho quebrando atrás de mim me fazia olhar pelo retrovisor, e o que via não era tranquilizador. A criatura seguia sem esforço, sempre mantendo distância constante, mas jamais deixando de me vigiar. O ar dentro da cabine ficou pesado. Um silêncio sepulcral se estabeleceu, e eu percebi que os faróis iluminavam apenas parte da estrada, enquanto algo se movia nas sombras, quase imperceptível. Lembrei-me das histórias que minha avó contava.
lobisomens que surgem nas noites de lua cheia, especialmente em épocas de quaresma, quando a fé das pessoas está em prova e os pecados pesam mais no espírito. Passei a rezar baixinho, sem parar de olhar para o retrovisor. A criatura não se aproximava, mas também não desaparecia. Era como se testasse minha coragem, minha resistência, minha própria fé. Cada curva da estrada parecia ser um desafio, cada sombra uma ameaça potencial. Em determinado momento, vi seus olhos refletindo a luz dos faróis, amarelos, intensos, fixos em mim. Um arrepio percorreu minha espinha e senti uma onda de frio tão intensa que meus dedos quase não conseguiam segurar o volante. Não sei quanto tempo passei ali, mas parecia que a noite não terminaria. Finalmente, avistei uma pequena ponte de madeira, um local que conhecia desde os meus primeiros anos dirigindo. Achei que poderia ser seguro, então reduzi a velocidade. A criatura recuou, mas não desapareceu completamente. Por instinto, coloquei o caminhão em ponto morto e desliguei os faróis. Tudo ficou escuro e o silêncio absoluto tomou conta. Foi o momento mais assustador da minha vida, a sensação de que o ser podia estar dentro do caminhão sem que eu percebesse. Respirei fundo e, quase sem pensar, comecei a contar ave-marias. Cada palavra parecia afastar a presença, mas não completamente. Foi então que percebi o som de passos correndo do lado de fora, seguidos por um rugido baixo, gutural, que me fez congelar no lugar. O rugido ecoava entre as árvores, como se a própria floresta respondesse. Eu não me movi. Sabia que qualquer movimento poderia despertar a atenção do que quer que estivesse ali. Passados alguns minutos que pareceram horas, o silêncio voltou. Com cuidado, liguei novamente os faróis e acelerei, mantendo os olhos no retrovisor. A criatura não estava mais lá. Meu corpo tremia e minha mente tentava racionalizar. Seria apenas um cachorro enorme, ou um homem encapuzado, mas não. Algo na forma, na postura, na força, no olhar, indicava que não era humano, algo antigo, primal, conectado com a noite e a lua cheia. E, acima de tudo, conectado comigo de alguma forma, como se pudesse sentir meu medo. Cheguei à cidade seguinte por volta das 2 da manhã, com as mãos dormentes e a respiração acelerada. Parei em um posto de gasolina, iluminado e seguro, para tentar recuperar o fôlego. O frentista me olhou com estranheza, perguntando se eu estava bem. Eu mal consegui responder, tudo o que queria era sair dali, colocar distância entre mim e aquela estrada, e esquecer, embora soubesse que não seria possível. O cheiro de mato queimado ainda estava em minhas roupas e o frio percorria meu corpo como se a criatura tivesse deixado uma marca invisível. Nos dias seguintes, tentei voltar ao mesmo trecho durante o dia. Nada. O silêncio, as árvores, a estrada, tudo parecia normal. Mas à noite meu corpo reagia sozinho. Tensão, arrepios, suor frio. Comecei a notar mudanças sutis nas pessoas da cidade. Alguns moradores antigos me olhavam com curiosidade e medo. Sussurravam sobre lobisomens que rondavam as estradas durante a quaresma, sobre a antiga lenda de um homem que, ao violar a fé e os jejuns, se transformava em fera. E eu percebi que não era apenas uma história. A criatura daquela noite, de alguma forma, era real, e talvez estivesse ligada à tradição da quaresma, à vulnerabilidade espiritual que acompanha esse período. Ao longo dos meses seguintes, cada viagem noturna se tornou um teste de fé e coragem. Cada sombra, cada ruído de galho, cada reflexo de luz se transformava em alerta. Comecei a manter água benta, rosários, até pequenas orações gravadas em fita magnética apenas para ter algum conforto.
E em todas as vezes que cruzava aquele trecho, a sensação de ser observado voltava. Eu sabia, a criatura ainda estava lá, sempre esperando, sempre silenciosa, sempre pronta. Anos se passaram, e ainda hoje, quando a quaresma se aproxima, evito dirigir à noite por aquelas estradas. Alguns colegas me chamam de supersticioso, outros de medroso, mas eu sei a verdade. Há algo que não podemos controlar, que não respeita lógica ou ciência, algo que se alimenta do medo, da fé vacilante e da solidão das estradas. E, para mim, a lembrança daquela noite de março de 2018 será eterna, como um lembrete de que nem todas as criaturas da noite podem ser explicadas, e que a quaresma não é apenas tempo de jejum e oração, é também tempo de vigilância, de respeito e de temor. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.